Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui no meu canal. Depois de tanto tempo sem gravar um vídeo, hoje nós resolvemos gravar um vídeo que vai falar sobre. 5 passos para melhorar o diálogo na vida do casal. Nós sabemos que isso é determinante para que um casal tenha saúde ali no relacionamento, no dia a dia. É importante ter um bom diálogo. E a gente vai trazer hoje para você aqui 5 passos para que você possa entender um pouco. E nós não vamos falar de coisas que nós vimos somente em um livro ou alguém contou pra gente. São coisas que a gente diariamente nutre o nosso relacionamento para que a gente consiga ter um bom diálogo. São coisas que a gente foi aprendendo, Lapidando. vendo que dava certo e na verdade a gente viveu para depois partilhar com você. O primeiro passo é a gente, quando vai conversar, entender que o outro não é o nosso inimigo. Então, se ele não é meu inimigo, se eu não vou para uma luta, para uma guerra, eu não preciso estar armado, né? Porque muitas vezes eu já fui armada para a conversa. Eu vou falar isso, eu vou dizer isso, mas quando eu chego diante do meu esposo, do meu cônjuge, eu entendo que nós estamos ali para nos ajustarmos, trocarmos, para saber o que é melhor para a nossa vida, para o nosso relacionamento. Então, eu chego diante dele desarmada, eu abro o meu coração para aquilo que ele tem para falar, eu vou ouvir de coração aberto e juntos a gente vai se entrosando, se afinando. Quando a gente para pensar assim, para que serve uma arma? Uma arma serve para você se proteger, uma arma serve para você é, lutar contra um oponente, contra alguém que está querendo te agredir. Geralmente a segurança pública eles usam armas para conter talvez um sequestro, ou talvez um. É para isso que serve arma. E quando nós temos essa arma interiormente contra o nosso cônjuge, a gente já vai preparado para atacar. O que você falou foi fundamental, meu amor. Porque quando a gente pensa logo em atacar, a gente só pensa que temos que utilizar desse mecanismo de defesa contra o outro. Eu me defendo e eu me defendo atacando, mas não espera nem o que o outro vai fazer. Não é segurança pública, não é polícia e ladrão, aquela brincadeira de polícia e ladrão, não é polícia e ladrão. Então precisamos entender que o outro nem sempre está com o mesmo pensamento que a gente está. E quando a gente vai desarmado, a gente consegue entender que o outro está vindo de uma forma muito mais tranquila do que aquilo que a gente está pensando. E o segundo passo, né? O segundo passo é importante, fala, meu amor. O segundo passo é entender que não é um jogo também. Que a gente não tá ali para, eu vou ganhar, ou ele vai ganhar, porque senão a gente vai viver numa disputa e a gente não vai encerrar aquele assunto. Ninguém tá ali para ganhar, ninguém tá ali para perder, mas a gente está ali para o relacionamento ganhar, para a família ganhar. Então, por isso, se a gente tem isso em mente, o nosso coração se desarma ainda mais e a gente consegue ter um diálogo melhor. Na verdade é uma equipe, né? Temos que jogar juntos. Se eu ganho, ela ganha. Se ela ganha, eu ganho. Então todos Verdade. nós ganhamos. Então é sempre pensar que um time ele tem um atacante, ele tem um meio de campo, ele tem um zagueiro, ele tem um goleiro, mas todos querem um só objetivo que é fazer a equipe ganhar. Não é só o goleiro que ganha, não é só o ataque, são todos que ganham. E na vida do casal, isso precisa ser um carro-chefe. Os dois estão jogando para o mesmo objetivo. Ela não está querendo ganhar de mim, nem eu estou querendo ganhar dela. Nós estamos querendo ganhar juntos. E isso é fundamental para que a equipe funcione bem. Isso traz harmonia para a equipe. Uma equipe harmônica é aquela que cada um faz o seu papel, mas os dois estão com o mesmo objetivo. Se o zagueiro, se o goleiro, se o atacante estão com o mesmo objetivo, o time vai bem. O É. terceiro passo é o exercício do progresso. É isso mesmo, exercício. Nós estamos com a colinha aqui mesmo, gente. Nós anotamos os passos porque a gente foi identificando na gente.
Então, o exercício do progresso. Eu quero falar isso um pouquinho antes de você falar, porque... Exercício, entender que é um exercício, e como é um exercício, sempre vai haver um progresso. Exato. E falar de exercício é falar um pouco da minha prática, né? E o que eu percebo no exercício? O exercício, ele, quando a pessoa começa, a pessoa vai ganhando força, vai ganhando aptidão, vai progredindo. E isso não acontece de um dia para o outro. Isso acontece de forma gradativa. Mas a pessoa precisa sempre buscar esses estímulos para que ela avance, para que ela progrida. Então, como que acontece na nossa vida sempre, né? Por exemplo, há poucos dias a gente estava conversando assim, amor, como que nós nos afinamos no nosso diálogo todos os dias? Como que isso aconteceu? Todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. Conversar um pouquinho sobre alguma coisa todos os dias. Mas não é conversar, como que foi seu dia? Meu dia foi bom. Não, é conversar sobre coisas profundas. E livremente. Livremente. Começou, e nós hoje estabelecemos isso e está tão leve isso, porque a gente nem força a barra. Eu falo do meu dia para ela falo do dia dela para mim, a gente fala do nosso dia, a gente fala das crianças, a gente fala da gente, a gente vai acessando a coisas profundas no coração do outro. E assim, naturalmente o progresso acontece. Por quê? Porque eu coloco para fora aquilo que está de fato dentro de mim. E o fato de eu colocar para fora, ela acaba tendo também essa necessidade de colocar para fora. Então, essa reciprocidade, ela acontece de forma natural. Nós, enquanto casais, precisamos viver esse progresso recíproco. Eu falo de mim, ela fala dela, e o exercício do progresso ele acontece. É individual isso? É individual também. Mas é individual e coletivo. Coletivo e individual. Individual, coletivo. Coletivo e individual. E isso faz com que essa carne que somos nós, uma só carne, ela cresça. É assim que a vida do progresso, é assim que é o jogo do progresso, né? E quando você falava, eu me lembrei de como nós começamos nosso relacionamento e como estamos hoje, né? Para mim sempre foi muito difícil falar. Eu sempre fui muito fechada, eu achava que ele tinha que adivinhar as coisas. A maioria das mulheres pensam que os homens vão adivinhar as coisas, né? E não adianta. Não adivinha, não adivinha. Eu sempre tive muita dificuldade, sempre fui muito fechada. Mas chegou um determinado momento do relacionamento que eu falei assim, ou eu começo a me exercitar, ou o relacionamento não vai pra frente, ou a gente vai terminar. E aí, eu fui me exercitando, desde o período de namoro, a falar. E ele ficava, fala, o que tá acontecendo, por que você tá assim? E aí eu ia falando, fui falando, e as coisas foram crescendo, foram aumentando. Hoje, já acontece tudo com muita liberdade, com muita tranquilidade. Mas eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que fazer uma escolha para o bem do nosso relacionamento. E levar em consideração também que todas as vezes que eu te perguntava o que estava acontecendo, eu pedia para ela falar e tal, não era para o meu bem. Eu sempre disse assim para ela, amor, eu te pergunto para que você não fique guardando coisas. Porque quanto mais coisas você guardar, menos você vai se entender. E eu queria dizer isso para você, o seguinte, que nós fomos entendendo isso. Quando a pessoa começa a falar aquilo que está no coração dela, ela começa a se entender. E ela se faz entender também. Aí o outro entende, porque ela começa a se entender. Mas quando a pessoa retém essa informação que está no profundo do seu interior, ela mesma fica confusa. E aí gera confusão no coração do outro. Então, é um exercício fazer isso. Mas a gente faz isso por quê? Por amor. A gente não faz para que a gente seja invasivo. Em nenhum momento que eu perguntava essas coisas a Roberto, eu perguntava para ser invasivo. Eu sabia que ali existia uma grande mulher, e existe, mas que precisava de um estímulo. E dentro do relacionamento, um sempre vai se doar um pouco mais. Existem coisas que eu enxergo que ela não enxerga. E existem coisas que ela enxerga que eu não enxergo. É aí que acontece a completude. Não sei se essa palavra eu posso utilizar, se ela existe. Mas é aí que acontece o encaixe. É nessa realidade que acontece o encaixe. Então você tem que perceber no seu cônjuge,
na sua esposa, no seu esposo, o que você pode fazer para completá-lo. E aí o quarto ponto diz também disso, né? Porque vai falar da transparência, da verdade. Então, para haver um progresso, para haver esse exercício concreto, precisamos ser transparentes. Então, não tem que ter meias palavras, não tem que falar de qualquer jeito ou falar só uma parte. Livremente, eu me abro inteiramente. Então, se eu me entrego inteiramente nesse relacionamento, eu entrego também tudo que está aqui dentro. Eu entrego as minhas dores, as minhas alegrias, meus medos, minhas vergonhas. Eu entrego tudo de mim, porque eu sei que essa pessoa que está recebendo vai me ajudar em todas as áreas da minha vida. A palavra transparente, ela não diz ela diz de tudo que está explícito, que está visível. Transparente é algo visível. E se no relacionamento existem coisas que não estão visíveis, não tem transparência. Na verdade, tem coisas escondidas. E quando um esconde coisas do outro, não vive de fato o caráter, alguns caráteres. É caráteres? Não sei também não. Caracteres? Caracteres não. Não vive o caráter do matrimônio que diz do ser unido, unitivo. O unitivo não é só o ato sexual. O unitivo é também essa transparência onde eu me uno à minha esposa e eu sou um com ela ao ponto dela conhecer o meu coração. Para que ela conheça o meu coração, eu tenho que ser o quê? Transparente. Para que eu conheça o coração dela, tem que ser o quê? Transparente. Se esconde, não tem transparência. E não tem essa união, não tem essa união de coração, sabe? Eu já quero pedir perdão, porque nós nos programamos para fazer um vídeo, esse primeiro vídeo de 5 minutos, e nós estamos em 12 minutos. Não é para... Nós não pensamos que seria tão prolongado assim, mas está sendo. Então vamos para o nosso último, né? Só queria falar mais uma coisa, porque às vezes a pessoa não consegue tocar nessa verdade, nessa transparência. Não porque ela é omissa, porque ela quer esconder alguma coisa, mas às vezes ela não consegue falar o que está lá no profundo. E o outro precisa perguntar. Sim. Então, se você tem alguma dúvida, se as coisas não ficaram claras, pergunte. Se você quer que o outro faça alguma coisa, ele não vai adivinhar, você tem que pedir, você tem que falar. Então, é preciso ser direto, assertivo e transparente. E não ter medo também, né? Porque às vezes as pessoas ficam com medo. Qual que vai ser a reação? Ai, meu Deus, eu falo isso ou não falo? Se nós estamos diante de uma pessoa que nós, diante do altar, falamos assim, sim, te prometo ser fiel na alegria e na tristeza. Ou diante de alguém que a gente quer se casar, passar o resto da nossa vida. Exatamente. Não tem como ficar brincando de pique-esconde. Não tem como ficar brincando de pique-esconde. Tem como brincar de eu estou aqui. Aqui, ó, eu aqui, ó, eu aqui. É o tempo todo. Na vida matrimonial não tem aquela coisa, me procura, não. Me encontra, me acha, eu já estou aqui. Não precisa nem fazer esforço. É esse vir para fora o tempo todo, é se mostrar para o outro. Não tem como você tentar esconder, ou eu tentar esconder, a Roberta tentar esconder de mim, ou eu tentar esconder dela, se nós diariamente estamos juntos. Ela conhece melhor do que eu os meus defeitos. Eu conheço melhor do que ela os defeitos dela. E assim, a gente vai fazendo com que o outro veja tudo. Tudo, gente, tudo é tudo. Então seja transparente. Seja transparente. E o quinto passo é ceder para o bem do relacionamento. Ceder para o bem do relacionamento. Não é ceder para o meu bem. Não é ceder para o bem dela. É ceder para o bem do nosso relacionamento. Quantas vezes eu precisei e vou precisar ceder? Um exemplo disso é, Roberta falou há pouco sobre as vezes que ela não gostava de falar. E eu gosto muito de falar. Quem me conhece sabe. E em muitos momentos eu tive que ceder para esperar ela falar. E tá entendendo o que eu tô falando de coisas práticas? Porque
é a nossa vida. Talvez dentro da sua vida você saiba como é que é isso hoje. Mas ceder é isso. É, é aquilo que para mim é precioso, mas num determinado momento eu deixo aquilo que é precioso por causa dela. Porque para mim é precioso ouvir aquilo que ela está pensando, aquilo que está no coração dela. Mas para ela era precioso se calar. E eu fui entendendo que ela estava vivendo um processo muito mais doloroso do que o meu. E fazer essa leitura é importante para que você consiga ceder. E aí eu fui vendo assim, não, eu estou num outro processo. Não é melhor, não é pior do que o processo dela, mas o meu processo está sendo diferente. Então, eu acho que dá para eu dar uma cedida aqui. E todas as vezes que eu cedi, esperei ela falar, esperei ela pensar, ruminar, que é a maneira como ela tem para poder resolver as coisas, eu cedi. Eu deixei a minha vontade de querer ouvi-la na hora que eu queria. E aí ela foi, ruminou, pensou. Quando foi falar, nós estabelecemos um diálogo. Não foi uma imposição. Esse foi o nosso vídeo, nossa contribuição para você, para o seu relacionamento. Se você gostou, curte, compartilha. Se precisar, conte conosco. Eu queria pedir um pouquinho a mais. Se você gostou, curta, compartilhe. Mas comenta aqui assim, ó, joga aqui nos comentários, ó. Fale mais sobre essas coisas. Se você colocar assim, ó, coloca só assim, ó, fale mais. A gente já vai entender que esse vídeo chegou ao teu coração e contribuiu com a tua vida, com a tua família, contribuiu para que vocês consigam ter um bom relacionamento. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.